Hoje há uma importante reunião, ou melhor, que pode se transformar numa reunião importante, dependendo do que ali se decidir, do que ali for sinalizado, do presidente eleito Jair Bolsonaro com os governadores eleitos, né? Uma reunião que pode produzir talvez o anúncio de alguma ação coletiva para os próximos governos estaduais e o da União, no que diz respeito a um ajuste na questão de gastos públicos, equilíbrio das contas públicas. Ontem saiu um relatório mostrando que os estados estão insolventes, completamente insolventes. O gasto com pessoal, apenas com pessoal, excede o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, do limite estabelecido, o teto estabelecido de 60% das receitas. O que significa? É uma máquina, enfim, um grupo de funcionários, de servidores, aposentados, ativos, inativos, pensionistas e tal, que consomem mais do que 60% das receitas que esses estados oferem com impostos e venda de patrimônio, ou que seja, privatizações, etc. e tal. Esse quadro é agônico em alguns estados, por exemplo, Minas Gerais, arredondando as frações, gasta 80% do que arrecada apenas mantendo a folha de pagamento. No Rio Grande do Sul, você tem 70%. Estou arredondando os números. No Rio de Janeiro, você tem 70%. No Rio Grande do Norte, você tem 72%. Essa situação vai se reproduzindo em 14 estados em índices variados, mas todos eles acima de 60% dos gastos. Significa que sobra apenas uma fração do que se arrecada para tocar a vida do Estado nos serviços que ele tem que prestar. Que serviços são esses? Os óbvios, tá certo? Educação, saúde, segurança pública, manutenção das vias, né? Lixo, o que tiver que ser, o que tiver na mão do Estado. Não estamos nem falando de prefeituras, falei de lixo, normalmente lixo é com as prefeituras, mas saneamento, né? Água, esgoto em muitos estados é responsabilidade dos estados. Em outras palavras, é como se você tivesse na sua casa um número X de funcionários que fazem serviços dentro da casa, tá? Que você quer que sejam feitos e tal. E com estes funcionários você começa a gastar parte do seu salário. Seu salário continua X e o gasto com esses funcionários vai aumentando. Ou então o seu salário diminuiu por alguma razão, sua receita diminuiu por alguma razão, mas o gasto com os funcionários não diminuiu na mesma proporção, ao contrário, até aumentou. O que acaba acontecendo com a montagem desta casa, o funcionamento desta casa? Os servidores da casa continuam lá porque assim você quis, assim você achou que era ideal, mas começa a faltar o material de limpeza, começa a faltar o alimento para a família e para os próprios funcionários, começa a faltar dinheiro para pagar a conta de luz, começa a faltar dinheiro para pagar o telefone, a conta de água. E aí a própria casa deixa de funcionar. Mantém a sua estrutura humana intacta, porque os funcionários lá permanecem fazendo jus às despesas que produzem, com salários, com aposentadorias, com pensões e sei lá mais o quê. A tua receita não aumentou, até diminuiu. A deles, o gasto relativo a essas despesas com o pessoal aumentou ou permaneceu estável, e a casa gradualmente vai deixando de ter razão de existir. Porque uma casa que não tem luz, uma casa que não tem água, uma casa que não tem material de limpeza, uma casa que não tem alimentação, que não tem dinheiro para a escola dos filhos, alguma coisa tem que mudar na casa. Você pode, evidentemente, matar os filhos, viver no escuro, morrer de sede, morrer de fome, viver num local imundo, mas essas são opções mais absurdas do que você olhar para a estrutura da casa que você tem feito funcionar de uma forma inviável. E como é que você tem que olhar? Você tem que olhar para essa massa humana dos funcionários que você tem dentro da casa e dizer, meus amigos, nós temos que sentar na mesa e resolver esse assunto aqui entre nós. Do jeito que está funcionando a casa, vai levar nós todos para o buraco. E não adianta o sindicato A, B ou C
bater no peito e dizer que não pode mudar essa regra ou essa realidade, porque tem que mudar. Você vê que tem estado, como Minas Gerais, que de cada R$10 que arrecada para fazer a casa funcionar, gasta 8 com funcionários que aos poucos deixam de ter material para fazer a coisa funcionar. Você não tem como comprar asfalto para fazer estrada, você não tem como comprar material de escola para fazer com que o professor dê aula, você não tem como pagar a conta de luz para manter o hospital funcionando, não tem como comprar o remédio, não tem como comprar arma para o policial, botar gasolina na viatura. Então é uma lógica completamente maluca, suicida, que já está gritando há muito tempo na cara de todo mundo e que o Estado brasileiro, porque afinal essa crise é dele, ele é que montou a casa desse jeito, as quadrilhas políticas, as corporações sindicais, funcionais que montaram, andaram de braços dados para poder montar essa realidade da casa, tem agora que dar um jeito nisso aí. Porque o que não pode é pedir para o cara que mantém, que sustenta a casa, que se vire para ganhar o dobro do que ele ganha, porque o mercado não está pagando para ele o dobro do que ele ganhava. Isso se ele tiver empregado. Se ele não for um dos 24 milhões de brasileiros que estão aí desempregados ou subempregados ou empregados, mas ganhando menos do que precisam para levar comida para a família. Então esta reunião de hoje de Bolsonaro com os governadores, num quadro como esse, em que metade dos estados brasileiros estão com mais despesas de pessoal, não é que, isso é contra o funcionário, não é contra o funcionário, é perguntar o seguinte, funcionário, como você quer que a coisa sobreviva com essa realidade fiscal? Em que, repito, estados como Minas Gerais, de cada R$10 que arrecadam do contribuinte, usam 8 para manter pessoas na máquina pública que custam tanto que não pode se produzir nada com essa máquina pública que justifique a sua existência. A casa para de funcionar. A casa perde a razão de existir. Se ela não dá abrigo, se ela não dá educação, se ela não dá saúde, se ela não dá segurança, se ela não dá luz, água, alimento, para que tem a casa? Para que eu preciso do funcionário? Para que eu preciso da máquina? A própria máquina, por suas contradições, seus absurdos, entra em colapso. Já tem município, vários municípios, com salários atrasados. Já tem vários municípios que não estão pagando mais fornecedor, não estão mais repondo materiais, estão fechando unidades de atendimento na área de saúde, de assistência à velhice. Está uma loucura, esse troço o quadro está completamente fora de controle. Essa reunião de hoje em Brasília pode ser que produza espuma, e eu tenho um medo danado de reunião com esse monte de gente, porque se disser, nós estamos indo para lá para discutir esta pauta aqui, 3 itens aqui. A partir de 1º de janeiro, todos vamos concordar em torno desses 3 itens, mas não, vamos para lá para discutir ainda. Talvez para encontrar uma pauta que possa ser comum. Aí cada estado, na relação com outros estados, tem lá discussões de interesses conflitantes, tem interesses conflitantes com a União, em distribuição de recursos e tal. É aquela história quando o feijão é pouco, todo. Como é que é aquela história? Onde falta feijão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Eu tenho baixa expectativa quanto ao que possa resultar de concreto nesta reunião, mas talvez resulte algo de simbólico, né? Que indique que a partir de janeiro, de uma forma organizada, minimamente concertada, né? Combinada, os governadores estabelecerão metas mínimas no que diz respeito às reformas das previdências estaduais e por aí vai, ou de controle de gastos com pessoal, ou de redução de contingentes, eliminação de cargos comissionados, racionalização dos gastos com folha de pagamento. Talvez se consiga sair de Brasília hoje com alguma coisa que, ainda que não concreta, pelo menos sinalizando um tipo de conduta mais uniforme, mais harmônica entre os estados e tal, para chegar a algum tipo de meta, ainda que modesta, ao longo do ano de 2019. Vejam que nesse mesmo relatório de ontem, há estados em que os gastos com previdência nos estados cresceram 14% em 2017. 14%.
Você pegar a inflação de 2017, ela não chega a 1/3 disso, sei lá. Quer dizer, os gastos aumentam muito acima de qualquer outro indicador econômico. Então vamos esperar pela reunião de hoje em Brasília, saber se ela é apenas um ato cerimonial e tal, ou se vai emanar daquele encontro de governadores eleitos e do presidente eleito algum sinal, alguma luz no fim do túnel. No plano federal, a reação ontem aí, o mercado reagiu de forma muito pouco acolhedora à notícia de que a reforma da Previdência vai ficar para 2019, partindo ali do zero as discussões no Congresso, etc. Foi um mau sinal. A reforma da Previdência é tão desesperadoramente necessária também no plano federal que perder 2 meses mais não se fazendo nada em relação a isso, esse Congresso atual agônico conseguiu dar demonstrações piores do que a que havia dado ao longo dos 4 anos, né, aumentando gastos, pautas bombas e tal, e não discutindo ainda que de uma forma embrionária, ou fazendo avançar, ainda que de alguma forma embrionária, a reforma da Previdência da União. Ficou tudo para 2019. Ontem estava dizendo aqui, será que vai acontecer alguma coisa em 2019 nesse campo? Será que o novo Congresso, uma vez chegando lá, vai mexer nos... Porque reforma de Previdência tira direitos, reduz direitos. Se não agora, pelo menos no horizonte. Então é algo que não é simpático. Ninguém gostaria de se ver numa situação como essa, como nenhum pai de família, nenhum chefe de família, nenhuma chefe de família gosta de se ver em casa, olhando para os funcionários e para a própria família e dizer, a gente vamos ter que reduzir aqui a cota de açúcar, a cota e também a cota de despesas com funcionários, com pessoal. Ninguém gosta de fazer. O ideal é que todo mundo fique confortável, mas não vai dar. Não vai dar. O governo federal e os estaduais também, e alguns até em situação pior que o federal, não tem tempo mais para ficar empurrando essa palhaçada com a barriga, porque os números não brincam em serviço.